Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada abundantemente em nossos corações. A palavra de Deus no Salmo 33 diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Aleluia. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar no só lugar das profundezas, faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfez os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-lo da morte e garante-lhe vida. Mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa confiança. Aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós depositamos tudo que temos, tudo que somos em ti, Senhor. A nossa esperança, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa congregação está em ti, Senhor. Nós não queremos outro lugar senão a tua presença, Senhor. Nós não queremos outro lugar senão em ti, Jesus. Pois em ti nós estamos seguros, em ti nós podemos confiar, em ti nós podemos descansar. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu és o Deus que fez todos os seres humanos para o teu louvor, Senhor. Ah, Pai, o Senhor se revela como caminho, verdade e vida.
E que em nome de Jesus, Deus, que em nome de Jesus, Pai, todos que ouvirem, Senhor, esta palavra seja cantada, seja louvada, Senhor, seja alcançado pelo Teu favor, pela Tua boa mão, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor, e nós nos rendemos, nós nos submetemos à Tua soberania, Deus eterno. Encha-nos da Tua presença, Deus, encha-nos da Tua presença até transbordarmos, Pai. Que em nome de Jesus, do nosso interior, Pai, possa fluir rios de águas vivas, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, rios de águas vivas, Senhor, corra nessa nação, Deus, trazendo vida, repreendendo toda a morte, que nos vales secos, Senhor, que nos vales secos, Pai, onde há, Senhor, morte, haja vida. Onde houver, Senhor, vales secos, Deus, vem com Teu rio de vida, Senhor Jesus. Vem com Teu Santo Espírito soprando vida, pois em Ti há vida, Senhor. Em Ti há vida, Senhor. Em Ti há vida, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor derramado, Senhor, lá naquela cruz. E muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor que é derramado todos os dias, Senhor Deus. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovou sobre nossas vidas. Por isso estamos aqui, Senhor, e nos dê um coração grato, Pai. Coração grato a Ti, Jesus. Nós queremos Te adorar, Deus, em o nome de Jesus, porque só o Senhor é digno. Aleluia, aleluia. Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Jesus não dá, não dá, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
você ficar. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. É Deus, não dá, Senhor, pra viver sem o Senhor, Deus, pois Tu és a nossa direção, Pai. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Pai. E em Ti está a nossa confiança, Senhor. Em Ti está a nossa alegria, Senhor. Em Ti está a nossa força, Pai. Oh, Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. 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 Nossa alegria está em Ti, Jesus. E nós sabemos que tudo passa, Senhor. Tudo passa. Tudo passa. Mas a Tua palavra é para sempre. Toda luta, toda provação, toda tribulação, todo sofrimento, até alegria, tudo passa. Mas o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos ajuda, o Deus Todo-Poderoso, Ele permanece. Ele permanece, Ele é eterno. E nós Te louvamos, Deus, nós Te louvamos, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle está em Tuas mãos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É chegada. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta,
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Deus. A nossa alegria está em Ti, Jesus. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé no Deus que é todo poderoso. E a Tua palavra diz, Deus, que tudo passa, tudo passa, tudo passa, mas o Senhor é para sempre, é eterno. A Tua palavra é eterna, é eterna. Aleluia. Obrigado, Senhor. E nós somos Tua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque na Tua palavra o Senhor diz que não escolheu casas feitas por mãos humanas, não por mãos de homens, mas o Senhor nos fez para habitar em nós. Muito obrigado, Deus, por ter nos escolhido. Deus, e nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença, dizendo que o Senhor tem toda a liberdade, Senhor, de fazer em nossas vidas e com nossas vidas o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, Deus, o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Por isso, Deus, olha para nós e tudo aquilo que está fora do lugar. Espírito Santo, nós te pedimos, Espírito Santo, coloca no lugar, Senhor. E só o Senhor conhece o lugar certo, Deus, das nossas emoções, de tudo que há em nós. Espírito Santo, coloca nesta manhã tudo no lugar. Essa casa é Tua, essa casa é Tua, Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei da nossa nação, Jesus. Para
pra dizer que tu és o Senhor. Não há outro, não há outro. Os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, nós te adoramos, Jesus. a tua igreja te adora, Nós te adoramos, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. É o nosso prazer, Senhor, é te adorar, Jesus. A tua igreja te adora. A igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, nós te adoramos. Oh Deus, obrigado, Jesus, porque em tua palavra o Senhor diz que o teu reino é de paz. Teu reino é de paz, não é de comida nem de bebida, mas de paz, de justiça e de alegria no Santo Espírito, no Santo Espírito. Derrama, Deus, nessa manhã a tua alegria, Senhor, nos lares, nas famílias, Deus. A alegria que vem do teu Santo Espírito, Deus. Fruto que só o teu Santo Espírito pode produzir, Deus. Aleluia. O Senhor tem liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, de lugar. Graça e paz, Deus abençoe. Que essa manhã seja uma manhã de muita bênção de Deus, de muita paz de Jesus no seu coração. Que você possa sentir de fato a presença de Deus aí onde você está e desfrutar dela. E ser neste domingo, mais um início de semana, uma pessoa que desfruta da paz profunda no coração, essa paz que excede todo entendimento, que faz a vida valer a pena e que só é possível de ser vivida na presença de Jesus. Isso aqui é um culto ao Senhor, embora online, embora você esteja na sua casa e a gente aqui muito distante de você, nós estamos juntos no mesmo espírito, na presença do nosso Deus, entendendo que Ele não só ouve as nossas orações, está derramando suas bênçãos sobre as nossas vidas, inclusive aí onde você está. Deus está olhando para você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Eu quero que você junte a sua oração com a minha oração, o coração dos amados que estão aqui nesse lugar, para que todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Então, se você puder, ora comigo aí, não importa se de olho aberto, se de olho fechado. O importante é que você fale com Deus, em nome de Jesus. Nós acreditamos, Senhor, que
que o véu do templo foi rasgado, que não há mais impedimentos, que nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos, à sala do trono, e falar contigo, meu Deus, sem a necessidade de sacerdote, sem a necessidade de intermediário. Tu, Jesus, és o nosso mediador. Tu, Senhor Jesus, pelo teu sangue, é o caminho, Senhor, que nos conduz até o Pai. Então, com ousadia, nós nos achegamos ao Pai aqui, agora, em oração, e pedimos, Senhor, pela vida de cada pessoa dessa comunidade aqui, pela vida de cada pessoa que está nessa live aqui de manhã, pela vida de cada pessoa que agora à noite, às 18 horas até às 20 horas, vai acompanhar o nosso culto, Senhor, também pela internet. Eu peço em nome de Jesus que a tua graça, que a tua misericórdia sejam renovadas sobre a vida dessas pessoas, que a paz que elas esperam, Senhor, chegue até seus corações, chegue até sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar cura, unção de cura no meio do teu povo. Eu quero te pedir de forma especial pela Conceição Mesquita. Ela pediu oração por sua família, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que a sua família seja agora, Senhor, tocada pela tua graça, pela tua unção, pela tua benevolência, e de fato, Senhor, derrame cura sobre essa família e renove, Senhor, todas as coisas. Eu não sei exatamente o que ela está precisando, mas eu sei que o Senhor sabe de antemão. Mesmo quando a gente não pede as coisas, o Senhor já conhece toda a palavra que está na nossa mente, na nossa língua. Então eu peço em nome de Jesus pela vida dela, de sua família, Senhor, e não só a vida dela, mas a vida de todas as pessoas que nós conhecemos, ó Pai, que estão precisando de oração, de gente que está nos hospitais, de gente que está, Senhor, internada, de gente que está na UTI, de gente que está com Covid, com dengue, com outras enfermidades, de gente que passou mal, de gente que está com problema cardíaco, Senhor, de gente que teve infarto, de gente que está aí às beiras, na porta do túmulo. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia e derrame, Senhor, cura sobre essas vidas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Olha, Senhor, para os nossos familiares, amigos, conhecidos. Olha para a nossa cidade, para o nosso estado. Olha em nome de Jesus para o nosso país. Olha para a nossa terra, Senhor. Traz cura para a nossa terra, sara a nossa terra em nome de Jesus. Usa o teu povo para abençoar a vida daqueles que estão carentes em todos os sentidos. Quantas pessoas estão carentes de palavra, quantas pessoas estão carentes de fé, quantas pessoas estão carentes, ó Pai, de conforto, de consolo de Deus. Levanta o teu povo para fazer isso, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor, para ser a mão de Deus bondosa na terra, para compartilhar o pão com as pessoas que não têm pão. Levanta o teu povo, Senhor, como intercessores de uma nação que tem governantes que carecem da tua orientação, da tua direção, que carecem de transformação em seus corações, de mudança em suas vidas, Pai. Levanta o teu povo para interceder pelas autoridades, Senhor. Nós intercedemos agora, Senhor, pelo prefeito desta cidade, pelo governador deste estado, Senhor, pelo presidente desta nação. Nós nos levantamos agora, Senhor, para pedir, Senhor, pelos representantes do Senado, do Judiciário. Meu Pai, em nome de Jesus, traz paz à nossa terra, Senhor. Traz paz ao nosso povo, Senhor. Nós não podemos fazer muita coisa, mas o Senhor tudo pode fazer, Senhor. Não há limites, não há limites em tuas mãos. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és, ó Pai, o Rei das nações,
Tu governas o universo inteiro. Não cai um pássaro se o Senhor não permitir. O Senhor conhece o nome de todas as estrelas do céu, Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Nós te louvamos e te pedimos, nos sustente, nos abençoe. Toque em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe. Eu quero dar oportunidade para você, como nós estamos num culto adorando ao Senhor, para você adorar o Senhor também com a sua oferta, com o seu dízimo. E aí você pode fazer isso, né? Uma forma que a gente encontrou aí foi um Pix, que você pode agora acessar e fazer a sua oferta, a sua contribuição. Vai estar aí na tua tela. Que Deus te abençoe. Se você quiser também tem a conta da igreja. Não sei se os irmãos aí têm a conta da igreja, mas fique à vontade também para anotar e fazer a sua contribuição para ajudar a obra de Deus a continuar crescendo. Que Deus te abençoe. A gente vai cantar, louvar ao Senhor mais um pouquinho e você está aí com a oportunidade de adorar a Deus com as suas ofertas. Que Deus te abençoe, querido. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu
graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui por um breve momento. Eu espero que Deus possa falar com você, abençoar a sua vida. A gente tem tentado falar de Jesus nesse mês de forma muito específica, já que foi e tem sido um período próximo à Páscoa, onde o mundo praticamente inteiro tem comemorado o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E a gente vai tentar falar aqui nesse mês um pouco de Jesus em cada aspecto da sua vida, ainda que de forma muito resumida. O fato é que falar de Jesus leva uma vida toda, uma eternidade toda, sem que o assunto acabe. O nosso alvo sempre foi e sempre será falar de Jesus, viver para Jesus. E eu espero que você possa ser abençoado nessa manhã. Nós vamos ler 2 pequenos versículos aqui da passagem de Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o verso 7, o verso 7, o verso 8, e nós vamos meditar a partir desse texto sobre o nascimento de Jesus, tá? Então, Filipenses capítulo 2, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o verso 8: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vamos parar, eu quero fazer uma breve oração e você, por favor, ore comigo e por mim nesse momento, em nome de Jesus. Meu Pai, te agradeço, é uma oportunidade sem igual, Senhor, poder compartilhar da Tua palavra, poder fazer isso, quer seja presencial, quer seja virtualmente, Senhor. Eu oro ao Senhor que aquilo que foi lido seja, nós consigamos aqui, em nome de Jesus, extrair verdades, valores eternos que podem melhorar a nossa vida, melhorar a nossa relação contigo, Jesus, porque afinal de contas, o Senhor nasceu e continua vivo, Senhor. É verdade que o Senhor nasceu e morreu entre os homens, mas o Senhor é Deus, de modo que a tua existência é sempre eterna, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor derrame sobre nós o que nós precisamos para viver uma vida abençoada, Senhor. Então, vem fortalecer as nossas mãos, a nossa fé, vem nos colocar no caminho com uma atitude correta, nos ajude nesse dia de domingo, Senhor. Não importa o horário em que as pessoas estão acompanhando e cultuando conosco, se de manhã ou se à noite, mas que Tu não te afastes de nós, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu quero falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus aqui. Você conhece a história do nascimento de Cristo Jesus, como foi incrível o que aconteceu. Foi de fato um nascimento sem igual, e eu queria só relembrar para você como tudo aconteceu de forma muito breve. Diz a palavra de Deus que no tempo de Deus, Jesus Cristo nasceu na comunidade de Israel, de uma judia, jovem judia chamada Maria, que teve uma visitação de um anjo declarando que ela seria mãe do Salvador. Embora ela não tivesse tido nenhuma relação com homem algum, ela creu no seu coração, e com o tempo devido, 9 meses depois dessa visitação do anjo, ela dá à luz a Cristo Jesus, acompanhada de seu marido, na cidade de Belém. E você lembra que não tinha vagas, local para hospedar Jesus, para receber Jesus. As estalagens, as hospedagens daquela cidadezinha pequenininha,
um lugar pequeno ali próximo de Jerusalém, cerca de 1 hora de viagem. Estava cheia de gente, não havia lugar para Jesus e Maria, especialmente porque estava chegando a hora do parto, não havia lugar para eles ficarem, pousarem. Então encontram um local, um estábulo, e Maria tem ali no meio dos animais, quem sabe ali de sujeira e tantas outras coisas, de palha, de feno. Jesus Cristo nasce num ambiente inapropriado. Ele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, nasce da forma mais humilde que alguém pode nascer, e é colocado não num berço, é colocado numa manjedoura, localzinho onde as pessoas colocavam a comida dos animais. Então ele nasce ali. Os anjos naquele mesmo dia do nascimento de Jesus visitam pastores, que também era uma função muito humilde, que estavam no campo, pastores pastoreando suas ovelhas, e veem anjos aparecendo, e o céu em festa, os anjos cantando e falando, dando glórias a Deus, que de alguma forma visitou a terra com paz na pessoa de Jesus, né? Os pastores descem até o local onde Maria e José estavam e verificam que Cristo de fato havia nascido conforme os anjos haviam dito lá, muitos anjos louvando a Deus, exaltando ao Senhor. Foi um momento de festa a vinda de Jesus aqui para a terra. E embora Jesus Cristo não tenha nascido no dia 25 de dezembro, como normalmente o mundo comemora, provavelmente ele nasceu nesse período de março, abril, mais ou menos. Nós comemoramos o fato de que Jesus veio a essa terra, de que Jesus nasceu nessa terra, no tempo de Deus, mas ele nasceu, e ele se fez gente como a gente, e ele se fez gente para fazer algo extraordinário na vida das pessoas que assim acreditam, aos homens que têm boa vontade no coração, disposição no coração para ouvir de Deus, para se arrepender dos seus pecados, para se arrepender dos seus erros e para buscar de fato consertar a sua vida conforme o ensino, a orientação e a capacidade que só Jesus Cristo dá. Então eu quero falar um pouco aqui sobre esse nascimento segundo a perspectiva aqui de Filipenses capítulo 2, dizendo para você em primeiro lugar que o nascimento de Jesus foi um ato divino de identificação com a raça humana. É exatamente isso que ele está dizendo aqui no versículo 7, quando ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então ele foi um ato de Deus. Jesus nasceu nessa terra no tempo de Deus, porque foi uma ação de Deus, foi uma ação divina, de identificação do próprio Deus com a raça humana. Eu lembro um dos meus primeiros pastores, eu tive 2 primeiros pastores. O segundo pastor, que já está no Senhor, o nome dele era Chagas Caldas. Ele tinha uma frase que era quase que uma poesia. Ele dizia que o céu se fez mais pobre e a terra se fez mais rica com o nascimento de Jesus. E isso é interessante, porque é o reconhecimento de que Jesus veio a essa terra como uma ação de Deus. O próprio Deus intencionou isso desde a eternidade. Ele sabia que haveria um tempo em que Jesus Cristo viria a essa terra, e ele viria a essa terra com um propósito extremamente específico, e o propósito seria, um deles, se identificar com a raça humana para salvá-la especialmente. Você percebe isso, por exemplo, lá no batismo de João Batista, quando Cristo Jesus aparece para ser batizado com João Batista, e ele questiona: olha, eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Como assim? E Jesus diz assim para ele: olha, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. O que ele estava fazendo era se identificando com a raça humana pecadora. Foi exatamente isso que ele veio fazer. Ele sabia que para o homem chegar a Deus, Deus tinha que se chegar ao homem primeiro, não tinha como fazer diferente. Os homens não poderiam pelas suas obras chegar a Deus, os homens não teriam como chegar até o céu através das suas atitudes, da sua maneira de se comportar, através do seu comportamento, através do seu conhecimento, extremamente limitado. Hoje a gente
valoriza a ciência e exalta a ciência, mas a ciência, que significa conhecimento, é um conhecimento muito particular, é pensar uma parte da realidade muito pequena e tentar extrair dela um conhecimento. Há um universo muito grande, há muita coisa que a gente não consegue entender, compreender. É por isso que você não pode conhecer ou defender ou provar cientificamente a presença de Deus, a existência de Deus, melhor falando, porque você não tem como colocar Deus dentro de um tubo de ensaio. Você não tem como colocar Deus dentro de um tubo de ensaio e fazer um experimento com Deus. É assim que a ciência trabalha. Deus é muito maior do que isso. Ele exige que haja fé no coração dos homens. Então o céu, já que o homem não conseguiria chegar ao céu pelas suas próprias forças, ele até tenta fazer isso com a religião, mas ele não consegue. O próprio céu desceu até o homem. A Bíblia diz que Deus desceu da sua posição soberana. Então, presta bem atenção nisso. Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você não conhece essa doutrina bíblica, a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus, é uma das pessoas da Trindade. Nosso Deus é um Deus triuno, e a palavra de Deus diz que no tempo certo, no kairós de Deus, Ele veio e Ele se despiu da sua roupagem celestial, Ele se esvazia de si mesmo sendo igual a Deus, como diz o próprio texto aqui, alguns versos anteriores. A Bíblia diz que mesmo coexistindo como Deus, sendo igual a Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, Ele saiu, desceu da sua posição soberana, para assumir vestes de escravo, vestes de servo, para ter uma atitude humilde, uma postura humilde, uma forma humilde, para se parecer com a sua criatura, comigo, com você, que somos diante de Deus absolutamente nada. As nações são como pingo no balde diante de Deus. O que é o homem, disse Davi, para que dele te lembres? O homem é muito pequeno comparado a tudo aquilo que existe, e comparado especialmente a Deus. Deus é a maior que tudo, está acima de tudo, e o ser humano nada é comparando a isso, a essa grandeza, a essa magnificência, a essa majestade que Deus tem. E os homens muitas vezes se colocam em posição de autoexaltação, como se ele fosse alguma coisa, e não sendo absolutamente nada, se comparado a Deus. Mas esse homem é amado por Deus, porque ele foi criado por Deus, e a Bíblia diz que o Senhor resolveu, por amor a esse homem, descer da sua posição soberana, assumir essa forma humilde, que é a natureza humana, e ele se tornou 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Jesus não perdeu a sua natureza divina, embora lá no nascimento virginal, em Belém, há cerca de 2000 anos, Jesus Cristo se tornou 100% gente como a gente, carne como nós, osso como nós temos, ele tinha; sangue como nós temos, ele tinha; suor como nós temos, ele também tinha; fome como nós temos, ele também tinha; sono como nós temos, ele também tinha; cansaço como nós temos, ele também tinha; dor como nós temos, ele também tinha; uma vida como a nossa. O que ele não tinha como a gente era o pecado. A Bíblia diz que ele fez tudo o que ele fez, viveu como a gente, mas sem pecado. Embora ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, ele viveu sem pecado. Diz a palavra do Senhor, ele se tornou humilde, ele se tornou gente como a gente, para nos ensinar uma lição muito importante. Não existe espaço diante de Deus para o orgulho no coração do homem. Não deveria haver. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha o que Jesus Cristo fez.
Ele podia todas as coisas. Ele é aquele que falava ao vento e as ondas se aquieta e as ondas obedeciam e o vento obedecia. Ele é aquele que dizia para uma pessoa que nasceu cego de nascença, volte a enxergar, e o camarada voltava a enxergar. Os olhos não tinham como resistir, os olhos tinham que obedecer e a luz tinha que vir aos olhos, porque a palavra que foi proclamada foi a palavra da boca do Deus vivo, que criou todas as coisas. Ele dizia para o camarada que nasceu aleijado das pernas: volte a andar, e as pernas cresciam, elas se endireitavam, elas desentortavam e elas voltavam ao local correto, e eles passavam a andar pelo poder que havia nele. Pessoas que estavam mortas e pela sua palavra voltaram à vida, como o filho daquela viúva, como o pai, a filha de Jairo, como Lázaro, porque nem a morte consegue resistir à voz de Cristo Jesus. O que ele fala, o que ele determina, acontece. Você entende isso? Olha o tamanho desse poder. Quando a gente vê Jesus Cristo na cruz do Calvário e tudo aquilo que ele poderia fazer, quando ele disse para os homens lá, os seus discípulos, quando ele falou para Pedro lá no Getsêmani, que cortou a orelha, depois que Pedro cortou a orelha do servo do sacerdote, o Malco, ele disse: olha, embainha aí a tua espada, meu filho. Você acha que eu não poderia pedir nesse momento agora ao Pai 12 legiões de anjos, e ele me mandaria, me escutaria, enviaria? O que você está pensando? Eu posso fazer muito mais. Eu sou a presença, a manifestação mais perfeita de Deus na terra. Mas apesar dos pesares, Jesus Cristo, ele se tornou humilde, conversou com as pessoas de forma humilde, se submeteu, se tornou humilde para nos ensinar que diante de Deus não pode haver orgulho. Eu quero dizer para você que o orgulho é o principal pecado do ser humano. Se fala muito dos pecados da carne, se fala muito dos pecados sexuais, se fala muito dos pecados da glutonaria, da bebedeira, se fala muito das farras que as pessoas fazem. Mas eu quero dizer para você que todo e qualquer pecado deriva do orgulho. Todo qualquer pecado deriva do orgulho. É quando o homem acha que é alguma coisa, que ele pode mais do que Deus. É quando o homem acha que ele não é justo que outras pessoas tenham mais do que ele, que não é justo ele não ser lembrado, que não é justo ele não ser elogiado. Lembra que o pecado do diabo, de Lúcifer se tornou diabo, se tornou o demônio por conta do orgulho. O orgulho faz isso com as pessoas. Esses últimos dias a gente viu o que aconteceu aí, está em todas as mídias, né? Nos Instagrams da vida, nos noticiários, o que aconteceu com aquela criança do Rio de Janeiro, onde o padrasto espancou ao ponto de matar a criança. Pelo menos é assim que tem saído na mídia, né? E você fica indignado como é que alguém que é possuidor de uma força, de um poder, trata o mais humilde com essa arrogância, com essa violência, só porque ele pode. O nome disso é orgulho. Talvez porque achou que a criança foi desobediente, talvez porque achou que a criança não tratou como deveria ser tratado, não o respeitou com a dignidade, não o tratou com a dignidade que ele considerava que merecia, e ele foi lá e usou da sua força, do seu poder, para esmagar, para destruir, para abusar daquela frágil criança de 4 anos. É assim que as pessoas fazem.
É por isso que há muita discórdia e desavença no mundo. É porque as pessoas querem ser tratadas de forma especial e não aceitam que as outras pessoas as tratem de forma diferente. É por isso que as nações, elas brigam e guerreiam umas com as outras. Porque de repente uma nação se acha favorecida, melhor do que outras, mais importante, digna de subjugar as demais, e aí é o que acontece. A gente vê a imposição dos poderes, dos poderosos de outras nações invadindo o mundo, subjugando, humilhando, tratando mal. Isso tudo por conta do orgulho. O orgulho está presente em todos os lugares, e se o homem entendesse, ele deveria se ver livre disso. É por isso que muitas igrejas, por exemplo, se dividem, até no meio da comunidade do Senhor, porque os homens não aceitam se submeter, porque os homens agem sem querer ouvir o conselho dos outros, porque há muita inveja e comparação uns com os outros. Então, se tem uma pessoa dentro da comunidade com um talento, ele se acha melhor do que os outros porque tem aquele talento, e aquele que está ali no meio da comunidade e vê alguma pessoa crescendo e se sente muitas vezes inferior porque não está aparecendo e sendo elogiado como o outro, é daí que vem os conflitos, as confusões, as brigas no meio do corpo de Cristo. Oh, queridos, quando nós queremos e temos inveja de uma pessoa, da nossa família, da nossa rua, da nossa cidade, da nossa igreja, porque outra pessoa tem alguma coisa, na verdade nós estamos nos comparando, e essa comparação, que é o orgulho no nosso coração, faz com que a gente queira ter a mesma coisa, ou até mais do que a outra pessoa que está ao nosso redor, simplesmente pelo fato de que nós achamos que nós temos que ter a mesma honra, ou uma honra maior que as pessoas ao nosso redor. O nome disso é orgulho. Jesus tinha toda a autoridade, o Deus soberano, ele se esvazia de si mesmo, se torna humilde, nasce num local que os reis da época jamais sonhariam em colocar seu filho no mundo. Jesus nasceu no estábulo, viveu uma vida pobre. Jesus viveu uma vida pobre, era um mero carpinteirozinho lá de Israel, da região da Galileia. Viveu uma vida humilde, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Enquanto que as raposas tinham covis, as aves do céu tinham ninho, Jesus não tinha nada disso. Comia quando dava, não comia comidas chiques, da mesa das autoridades dos judeus, dos romanos. Não, quando dava para pescar, ele comia peixe, um pãozinho feito de qualquer forma, em qualquer forno, algumas verdurinhas que tinha à disposição. Tomava o vinho, porque a região é repleta dessa fruta. Então ele comia do que dava, do que tinha. Às vezes não tinha o que comer. Você consegue imaginar uma pessoa muito chique, muito rica, trabalhando e vivendo como se fosse o empregado mais ralé de uma determinada região, de uma determinada empresa ou família? Assim foi Jesus. E por que ele fez isso? Para aproximar as pessoas dele, para dizer para as pessoas que o que importa não é você se dar bem diante do outro, que o que importa não é que a sua vontade seja estabelecida, seja colocada em primeiro lugar. O que importa é a necessidade do outro, é a recuperação do outro, é a restauração do outro, é a alegria do outro, é a felicidade do outro, é a paz do outro. É entender que mesmo que nós sejamos importantes, nós tenhamos bens, nós tenhamos alguma posição na cidade, nada disso quer dizer nada diante de Deus. O que importa de fato, o que faz diferença é o serviço que a gente presta, é a generosidade que a gente dá, que a gente empenha, é fazer isso com o coração aberto,
sem orgulho, sem querer se dar bem, sem querer ter vantagens com aquilo que de alguma forma Deus nos deu para abençoar. Se você é uma pessoa talentosa, se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que tem de alguma forma uma posição, tudo isso que Deus te deu foi para que você use isso para a glória dele. Então, o nascimento de Cristo Jesus foi um ato divino de identificação com a humanidade tão pequena, caída e corrompida, para dizer para elas que elas são importantes para Deus. Segundo, o nascimento de Jesus, ele foi um acontecimento, foi um grande acontecimento, que abalou os céus e a terra, embora muita gente não ficou sabendo, naquele período que Jesus nasceu, o mundo inteiro de lá para cá, tem sido impactado pelo fato de que Jesus Cristo nasceu e está vivo. A diferença aqui é exatamente essa: muitos líderes viveram, mas morreram e continuam mortos. Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou e continua vivo. Então foi um acontecimento, mas foi um acontecimento extraordinário, marcado por obediência. Então, desde o começo, o nascimento de Jesus foi marcado por obediência, a obediência de sua mãe. Se não, veja, Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse: olha, Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Deus está aqui, a tua serva, Senhor. O Senhor quer que eu seja, apesar de muito jovem, adolescente ainda, a mãe do Salvador, do rei dos judeus, eu estou aqui, à tua disposição, Senhor. Eu sei que isso vai ser difícil para mim, as pessoas não vão entender, de repente eu vou aparecer grávida, vão querer me apedrejar, segundo a lei. Mas tudo bem, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Mas eu posso perder o meu noivo, o meu marido, que é um homem de caráter excelente, eu posso perder isso por causa de Deus. Mas tudo bem, Senhor, eis-me aqui. Olha, veja onde essa jovem se colocou por causa da obediência a Deus. Quantas pessoas, por causa da obediência a Deus, temem perder algumas coisas, temem perder o namorado, a namorada, o emprego, a posição, porque não querem perder essas coisas, não querem obedecer a Deus. Quantas pessoas abandonam a igreja, a fé, porque não querem perder os prazeres momentâneos, carnais que possuem, ou que podem de alguma forma lançar mão disso. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, olha o que Maria fez. Por obediência a Deus, colocou a vida em risco. Por obediência a Deus, ela se tornou a mãe do Salvador do mundo. E não só a Maria, mas o seu marido também, que por obediência a Deus recebeu Maria como sua mulher, porque o anjo disse: olha, não fique assim não, porque o que ela tem, o que ela está esperando é do Senhor. Esse menino é o Messias prometido, esse menino é o Filho de Deus. Então receba essa mulher, porque ela é uma mulher abençoada, bem-aventurada, e você é bem-aventurado também, se você se casar com ela, e se você se tornar o pai adotivo de Jesus, você só tem a ganhar. Mas ele foi obediente, quando o anjo disse assim: sai daí, sai de Belém. O menino já tinha 2 anos de idade, porque Herodes não quer vir adorar, Herodes quer vir matar o menino, ele fugiu para o Egito, por obediência a Deus. Então você vê a obediência na vida dos pais de Jesus aqui, como uma marca registrada. Tudo que acontecia, eles guardavam no coração, especialmente Maria, diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo foi obediente. Ele foi obediente na sua infância, foi obediente aos seus pais. Quando ele tinha 12 anos, ele permaneceu em Jerusalém, quando os pais voltaram para casa, e Jesus ficou lá no templo 3 dias. E a Bíblia diz que os pais voltaram procurando Jesus e o encontraram no templo, conversando com os doutores da lei. Ele pergunta: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que tratar das coisas do meu pai? Mas aí a Bíblia fala que Jesus acompanhou os seus pais de volta para casa, porque eles eram submissos, obedientes. Ele era obediente aos pais. Quantos filhos não são obedientes aos pais hoje em dia? Aliás, é uma marca dos últimos tempos, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante, que nesses tempos difíceis, que seriam os do fim, esses que a gente está vivendo, os filhos seriam desobedientes aos pais. É uma marca dos últimos dias. Filhos que não ouvem o pai, filhas que não ouvem a mãe,
filhos que rejeitam a opinião do pai, filhos que rejeitam a ordem da mãe, filhos pequenos rebeldes, filhos pequenos egoístas, filhos adolescentes rebeldes, filhos adolescentes egoístas. O pai fala e não quer, é mesmo que uma parede está falando, a mãe fala e não tem nada que possa mudar o coração da menina. Mas Jesus não. Embora fosse muito maior que Maria, muito maior que José, em conhecimento, em sabedoria, em poder, em caráter, muito maior, ele era submisso. Sim, Senhor, meu pai. Sim, senhora, minha mãe. Essa é a postura de Jesus. E ele cresceu, e ele só começou o ministério provavelmente depois que José morreu. A Bíblia não fala mais de José depois desses acontecimentos. José morre, Jesus, o filho mais velho de Maria, assume provavelmente ali a responsabilidade do lar. Com 30 anos, ele entende que chegou o momento do seu ministério começar. Um ministério curto, de 3 anos apenas. Com 30 anos ele vai e é batizado por João Batista e começa o seu ministério. Mas durante todo o seu ministério e durante toda a sua vida, ele também foi submisso e obediente às autoridades. Dai a César o que é de César, Jesus falou. Ele não era contrário aos impostos de César. De quem é essa moeda? Algumas pessoas responderam: é de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus pagava os impostos do seu tempo. Ele pagou o imposto do templo. Quando ele pediu para Pedro: vá lá no mar, pesque um peixe, abra a boca do peixe, vai ter lá dentro uma moeda que está engasgando o peixe, tire essa moeda e pague lá o imposto do templo por você e por mim. Ainda ajudou a Pedro. Então ele não era contra a obediência às autoridades constituídas. É por isso que a gente está aqui nessa manhã fazendo esse culto online, porque nós somos submissos às autoridades. Não é que a gente concorde com tudo que eles fazem, não é que a gente concorde com a atitude de muitos governantes, inclusive do nosso aqui. É porque a gente é, como diz a Escritura, pessoas que submetem às autoridades constituídas. É só por essa razão. A gente faz isso, e faz isso de bom grado, e faz isso para a glória de Deus, e está aqui feliz da vida. Melhor seria com os irmãos aqui presencialmente, melhor seria aquele ambiente domingo passado, aconchegante, onde nós estávamos aqui desfrutando da companhia, da presença de Deus. E se Deus quiser, graças a Deus, domingo que vem a gente vai poder fazer isso de novo, em nome de Jesus. Com pouca gente inicialmente, mas eu creio que o Senhor tem olhado para a nossa terra, abençoado a nossa terra. E em nome de Jesus, essa pandemia já está chegando no fim dela, para a glória do Senhor. Mas Jesus foi obediente às autoridades constituídas, mas acima de tudo, ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente quando ele orava, ele submetia a Deus. Todos os dias ele buscava a Deus. A primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus, para se submeter ao Pai, para que aquele dia fosse um dia usado para a glória do Pai. Ele submetia a Deus quando ele lia a palavra e meditava na palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus guiava a sua vida pela palavra. Eu não vim para destruir a palavra, eu vim para cumprir a palavra. Então ele era obediente à palavra, e também era obediente ao ponto de morrer. Ele foi obediente até o fim. Quando ele estava no Getsêmani, a palavra de Deus diz que Jesus fez uma oração: se possível, aparta de mim esse cálice sem que eu beba. E ao mesmo tempo ele terminou a frase dizendo: contudo, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Ele ensinou os homens a fazerem assim nas suas orações: seja feita a tua vontade. A obediência, portanto, é a marca verdadeira do homem de Deus, da mulher de Deus. A obediência é a marca do verdadeiro servo de Deus. É a obediência. Você quer conhecer se alguém é obediente, se alguém é servo de Deus, se alguém é homem de Deus, se alguém é mulher de Deus? Veja se ele é uma pessoa obediente. Obediente aos pais, obediente às autoridades, obediente na escola, obediente no trabalho, se ele é um bom funcionário, se ele é uma boa funcionária, obediente às autoridades constituídas, se trata os policiais com respeito, se trata os políticos com respeito, se trata, enfim, as autoridades constituídas com a honra que elas merecem, dando a elas o que elas merecem. Você conhece alguém assim? Que submete de bom grado
que é obediente de bom grado. Porque existe uma diferença. Deixa eu dizer isso para você em nome de Jesus. O que adianta você ser um filho que o pai pede uma coisa e você vai lá obedecer ao pai, demonstrando toda a raiva do seu coração? O que adianta isso? A obediência diante de Deus, ela implica também uma atitude de coração, porque senão é só o cumprimento formal de uma regra, e não é isso que agrada a Deus, o cumprimento formal de regras, e tem muita gente aí cumprindo formalmente as regras e indo para o inferno. Se você ler Isaías capítulo 1, você vai perceber lá, Deus fastiado com o culto do povo, porque era um culto superficial, uma obediência superficial. Eles faziam as coisas, eles guardavam as festas, os sábados, e iam fazer os seus sacrifícios, mas não tinha coração envolvido. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja lá, a quem o Senhor Jesus se direciona, que é a igreja de Éfeso, ele reclama daquela igreja porque ela perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que não aceitava a doutrina falsa, dos falsos apóstolos, mas era uma igreja que perdeu o amor, esse sentimento, essa boa vontade para com Deus. Ela fazia por fazer. E quem foi que disse que Deus aceita a nossa obra quando a gente faz por fazer? Quando a gente canta por fazer, quando a gente prega por fazer, quando a gente serve em algum ministério por fazer, quando a gente oferta e dá dízimo, obrigado. Quem foi que disse que Deus aceita isso? Quando a Bíblia diz que Ele ama quem dá com alegria. Tem que ter coração envolvido nisso. A obediência, ela implica não apenas o cumprimento formal de uma atitude, de uma regra, mas, acima de tudo, um coração disposto, quebrantado, querendo agradar a Deus em tudo que você faz. Exatamente isso que Jesus está demonstrando aqui, que sua mãe demonstrou, que o seu pai demonstrou. A marca do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus, do verdadeiro servo de Deus, é obediência voluntária, aberta, com coração humilde. A rebeldia, meu querido, portanto, é a receita do fracasso. A desobediência é o orgulho em ação. Eu não vou me submeter à palavra de Deus, porque eu sei viver a melhor forma de vida. Isso é orgulho, meu querido. Quando Deus está pedindo para você submeter a sua palavra, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, eu não sei como é que está a sua vida aí, agora, nesse exato momento. Talvez você esteja andando em caminhos que não são da vontade de Deus para você. Talvez você esteja decidindo coisas para a sua vida agora, porque você cansou de ser obediente. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a desobediência é a receita para o fracasso da tua vida. A desobediência é o orgulho em ação, e ela vai desembocar em pecado, e o pecado vai trazer morte para você em todas as áreas que você pode imaginar. Aquilo que você está buscando longe da obediência a Deus, você não vai encontrar. Você vai encontrar ilusão, satisfação momentânea que vai acabar com o coração, especialmente se você conhece a Deus de verdade. Deixa eu dizer isso, porque para quem conhece a Deus de verdade ainda tem o peso da consciência. O ímpio não tem a consciência que o cristão tem, mas o cristão que conhece a palavra de Deus e mesmo assim se submete à vontade do inimigo de Deus, do diabo, esse vai ser esmagado na sua consciência e no fracasso da sua vida. Deixa eu dizer para você isso em nome de Jesus. A marca do verdadeiro cristão é a obediência. E por fim, o nascimento de Jesus, ele nos revela uma coisa interessante. Ele foi o início de um plano magnífico de Deus, que tinha um fim extraordinário, não só do ponto de vista do resultado, mas do propósito em si. O propósito era a salvação da humanidade. E muitos, por causa do sacrifício de Jesus, muitos, louvado seja o seu nome, irão para o céu louvar e exaltar o Senhor com os anjos lá eternamente na glória.
E o que eu estou dizendo não é que a gente vai passar o tempo todo de mãos postas cantando, não, porque tem muita gente que não entende o significado do louvor. Louvor é uma manifestação do coração espontânea, quando você entende que a sua vida foi banhada, inundada por uma chuva, um dilúvio, uma enxurrada de bênção, de graça e misericórdia. Quando você recebeu tudo aquilo que você não merecia por pura graça de Deus, então o que sobra dentro de você é um louvor, como uma criança que de repente recebe das mãos de um estranho um presente, um ovo de chocolate que ela nunca comeu, e quando ela recebe, ela diz muito obrigada, e a felicidade vem ao coração. Isso é louvor. Esse sentimento que está aguardando todos os que, em nome de Jesus, um dia reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Um sentimento eterno que não passa, de profunda gratidão e de profunda alegria, por saber que mesmo não merecendo, o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus fez isso. O seu nascimento foi o início desse plano maravilhoso. O plano do resgate do ser humano começaria com Jesus nascendo, se identificando com a raça humana, vivendo obediente à lei, vivendo obediente a Deus, vivendo obediente aos pais e aos homens, vivendo obediente até a morte, morte de cruz. E na cruz do Calvário, quando ele foi levantado na cruz do Calvário, ele atraiu todos os homens a ele. Especialmente, a Bíblia diz que Jesus é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Não é que todas as pessoas da terra, toda a humanidade será salva, infelizmente não, mas tem muita gente que foi quebrantado no coração, que entendeu no coração que Jesus Cristo veio, que foi Deus que encarnou, que viveu por causa da gente, que morreu por causa da gente e que ressuscitou por causa da gente. E quando a gente entende isso e o recebe pela fé a vinda desse Deus, desse Jesus no coração, e entrega para Ele a nossa vida como sendo o Senhor da nossa vida, o soberano da nossa vida, e a gente diz: Senhor, está aqui, toma conta dela e nos salva. A Bíblia diz que essas pessoas receberão a oportunidade de viverem eternamente ao lado do Senhor. Louvado, exaltado o nome de Jesus. A maior consequência de viver como Jesus não é a morte. A maior consequência é ser exaltado como Senhor. Mas eu vou perder isso ou aquilo se eu for seguir Jesus e viver como Ele. É verdade, você pode perder muita coisa. Você pode perder uma amizade de alguém que não concorda com a sua fé, e não concorda com o que você está fazendo diante de Deus, de alguém que acha que você é um bobo, que você é uma boba, que você é um iludido, que você é uma pessoa atrasada, que você confia numa ilusão. É verdade, você pode perder esse amigo aí, que nem é teu amigo de fato, que nem é tua amiga de verdade. Você pode perder esse romance que você tem, embora seja um romance errado, talvez com uma pessoa casada, seja um romance equivocado, porque a tua família não concorda com esse menino aí que você namora, com essa menina que você namora. Você pode perder aí até a graça da sua esposa, do seu marido. Alguns dizem que Paulo, por exemplo, Paulo era solteiro na época que ele era apóstolo. Alguns falam que ou ele era viúvo, ou ele foi largado. Quem sabe a sua mulher, depois que ele se converte, era uma judia ferrenha, o largou por causa da sua fé. Quantas pessoas perdem o seu marido, perdem a sua esposa por causa de se tornarem cristãos? O que você pode me compartilhar aí, que a vida está querendo aí tirar de você por causa de Jesus? Vale a pena, vale a pena, mesmo que você morra, ou veja alguma área da sua vida morrendo, o fim disso é a exaltação da sua vida. Deus vai te recompensar. Lembra, existe recompensa. Jesus falou disso o tempo todo na Bíblia. A recompensa não é em vão o que você faz para Deus. Nada que você faz para Deus, nem um copo de água que você dá por causa de Jesus, nem esse copo de água é em vão, ele tem sua recompensa.
Quando você ora, você será recompensado. Quando você jejua, você será recompensado. Quando você é generoso, você será recompensado. Nada acontece no reino de Deus sem recompensa. A Bíblia diz que o nosso tesouro está nos céus, que o seu tesouro esteja lá em nome do Senhor. Você será exaltado, colocado em uma posição superior, não aos homens. Eu quero dizer para você que o que importa não é você ser melhor do que ninguém, mas você vai estar na mesma posição lá, posição superior até os próprios anjos. Que maravilha! Deus tem algo extraordinário para você. A Bíblia diz que Jesus foi exaltado. Eu não li essa parte do texto, mas eu posso ler aqui, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou. Ele está falando depois que Jesus foi obediente até a morte, né? Verso 9: Deus exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus quer exaltar a tua vida, vai exaltar a tua vida. Quem não se ajoelha voluntariamente a Jesus, será ajoelhado involuntariamente. É melhor se ajoelhar voluntariamente. É melhor dobrar os joelhos agora, nesse exato momento, enquanto você está vivo, e dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu me submeto a Ti, a Tua vontade é a minha vontade, o Teu prazer é o meu prazer, o que o Senhor quiser que eu faça, eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. É melhor você fazer isso voluntariamente, do que ter os seus joelhos dobrados coercitivamente, como muitas pessoas diante de Jesus um dia vão ver Jesus voltando, de forma que todo olho verá. A Bíblia diz, muitas pessoas vão estar diante do trono branco e vão ser julgadas, e não terão seus nomes encontrados no livro da vida, e eles ficarão de joelhos como quem está em desespero de alma, dizendo: o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz com a oportunidade que Deus me deu de me entregar a esse Jesus bondoso, maravilhoso, enquanto eu tinha tempo, e eu desperdicei o meu tempo aqui na terra com bobagens, com frivolidades, com coisas superficiais que não valiam a pena, com coisas vãs e vazias, com vaidades da vida. Eu quero, ó Senhor, que desespero de alma. E essas pessoas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, e não tem mais esperança para elas. A Bíblia fala isso de forma muito clara: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe purgatório, não adianta preces e orações depois que a pessoa morre. Só existe essa vida aqui, e a oportunidade nessa vida de encontrar a Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero terminar esse momento falando algumas coisas aqui práticas para nós. Primeiro, reconhecendo esse nascimento maravilhoso que Jesus Cristo teve, essa vinda humilde, essa obediência completa e total, e ao mesmo tempo essa certeza de que esse plano foi cumprido e o seu fim foi a salvação de homens e a exaltação do seu nome. Nós devemos, entendendo isso, louvar a Deus o tempo todo por ter enviado Jesus Cristo ao mundo. Oh Senhor, muito obrigado. Você consegue fazer isso? Louvar a Deus por ter enviado Jesus Cristo ao mundo. O que o mundo precisa é de Jesus. O mundo é tão desesperado, há tanta coisa que acontece nele, e o mundo tenta confiar na ciência, nos homens, e a cada vez que o mundo tenta confiar nessas coisas, o mundo se decepciona. Em que você está confiando? Nesse mundo? Na ciência? Na política? Na filosofia? O mundo precisa de Jesus, e deixa eu dizer uma coisa para você: Ele já veio a esse mundo. Ele nasceu, viveu e morreu por minha vida e por sua vida.
por minha causa e por sua causa. Então, glorifique a Deus por ter enviado Jesus Cristo ao mundo. A segunda coisa que você deve fazer, você deve ir a Jesus com suas tentações, com suas misérias, com suas enfermidades, com seus pecados, entendendo que Ele vai te entender e te ajudar. Você pode ir até Jesus, porque Ele veio para se identificar com você, então Ele te entende. Entende a tua miséria, o teu sofrimento, a tua dor, a tua tentação, entende a tua agonia, entende os seus pecados, Ele entende você, e Ele veio exatamente para te acolher, para dizer para você: olha, você que está aí, cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Mas para Ele aliviar, Ele diz uma outra palavrinha, outra expressão muito pequena, mas é muito importante que você entenda isso: vinde a mim, disse o Senhor Jesus. Então venha para Jesus, com suas fraquezas, com seus cansaços, com seus pecados, com suas tentações, com suas dores, com suas doenças, com as suas misérias. Ele vai te entender e te aceitar, tocar em você, curar você, abençoar a sua vida. Vá até Jesus em nome do Senhor. Vá a Jesus nessa manhã, vá a Jesus nessa noite, mas vá a Jesus. Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a água viva, Ele é a cura que você precisa, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vá a Jesus. O que a gente percebe é que tem tanta gente que tem a oportunidade de ir até Jesus e não vai. Quando a gente lê o nascimento de Jesus, a gente percebe que homens com um conhecimento tão pequeno de Jesus, talvez um conhecimento lá do livro de Números, se não me engano a memória, quando fala que nascerá uma estrela em Jacó, despertou o coração de alguns homens lá do Oriente, provavelmente da Pérsia, que saíram da Pérsia, e a gente conhece como os reis magos. Eles não eram reis, a Bíblia não fala que eles eram reis, nem diz que eles eram 3, podia ser 4, 5, 6, era uma caravana de homens que vieram do Oriente, lá da Pérsia, e caminharam quilômetros, talvez meses e anos, quem sabe, para chegar até Jerusalém, porque viram uma luz que anunciava o nascimento do Rei dos Judeus, o Senhor da terra. E quando chegaram, encontraram Jesus, se ajoelharam diante dele. Nem foi diante de Maria, nem foi diante de José, foi diante de Jesus. Nem foi diante da estrela, dos astros, foi diante de Jesus. É o que está faltando no coração dos homens, é isso: se ajoelhar diante de Jesus. Terceiro lugar, devemos desenvolver um sentimento de amor, como o de Jesus, de humildade, como o de Jesus, tratar bem aos nossos, a nossa família, o pessoal da nossa comunidade. E por fim, devemos honrar a Cristo como Senhor, desenvolvendo obediência em cada fase de nossa vida. Eu quero terminar dizendo isso para você em nome de Jesus. Seja obediente a Deus, obedeça a sua voz, faça isso de bom grado no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu quero viver para Ti. Comece a ler a Bíblia, busque a palavra de Deus, deixe a preguiça de lado, busque a palavra de Deus, busque entender, conhecer qual é a vontade do Senhor, como o apóstolo Paulo falou lá em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Busque a Deus, especialmente você que está agora acompanhando, que não pertence a nenhuma igreja, ou que não tomou não fez em nenhum momento da sua vida uma decisão pública por Jesus. A Bíblia diz que esse é o caminho, é o primeiro passo para você ter uma vida transformada. É reconhecer que Jesus Cristo nasceu, que Ele viveu, que Ele cumpriu a lei, que Ele morreu pela sua vida, e agora Ele está chamando você pelo seu nome, dizendo: vem para mim, eu quero te salvar, eu morri por você, eu quero que o meu sangue possa purificar você dos seus pecados. Você não merece, mas eu amo você, eu quero salvar a sua vida e a todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor. A Bíblia diz: todos aqueles que creram
eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E você tem essa oportunidade, porque Jesus está chamando você, dizendo: ou você, o José, o Francisco, Maria, Pedro, o João, o Jonas, o Alisson, o Marcos, o Mário, a Elisete, Elizabeth. Quem é você? Não importa quem você seja, Jesus quer mudar a sua vida. Ouve a sua voz no seu coração e vem até Ele pela fé, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser teu, eu quero ser tua. Eu estou entregando agora a minha vida nas tuas mãos. Eu estou fazendo do Senhor o meu Senhor, o meu Salvador. Estou permitindo que o Senhor nasça dentro do meu coração. O resultado disso vai ser vida abundante, verdadeira e eterna para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, meu querido, minha querida. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, nossa confiança está em Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante de a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus
Amém. Graça e paz. Eu quero terminar esse momento, o nosso culto matinal e também noturno para algumas pessoas. Mas eu quero terminar esse momento de forma específica, orando por uma garotinha aqui da nossa cidade, de, se não me engano, 4 anos de idade, filha de um casal conhecido aqui, amigo da gente, chamada Mariana, que está internada. Eu quero pedir que você possa orar comigo e interceder para que o Senhor esteja trazendo cura plena e restauração para a sua vida. Ela que está internada, numa situação que nem melhora nem piora, mas em nome de Jesus, Marina, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então junta a tua oração com a minha oração em favor dela, em nome de Cristo Jesus. Meu Pai, eu quero orar agora especificamente pela Marina, Senhor, que é essa garotinha de 4 anos, filha do Regis aqui, Senhor, e pedir ao Senhor que seja com ela, trazendo cura, Senhor. Eu não sei exatamente, ó Pai, a enfermidade que tem feito ela permanecer internada no hospital, e nem a gravidade, Senhor. Eu sei que ela não está numa situação muito boa, mas eu peço em nome de Jesus, eu quero juntar minha oração com a oração dos irmãos que estão aqui nesse momento, com a oração dos irmãos que estão em casa também, Senhor, pedindo por ela, Senhor, e intercedendo. Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu estás vivo, Senhor. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo, Senhor. O Senhor curou aquela mulher enferma há 12 anos. Meu Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor é poderoso, Pai. Nós confiamos em Ti. Eu peço agora, meu Pai, não por mérito nosso, porque nós não merecemos nada, Senhor. É tudo no nome de Jesus. Nós invocamos o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, o nome que os demônios tremem, e o nome que as doenças também, Senhor, tremem. Eu peço, Senhor, que esse Jesus maravilhoso, que fez o mar se acalmar, que fez, ó Pai, as ondas se acalmarem, possa acalmar o coração do pai, da mãe, dos seus parentes, ó Pai, da Marina. E eu peço, Senhor, que a Marina seja restaurada, que ela volte para a sua casa, para a sua família, e possa desenvolver essa sua vida, Senhor, uma vida nos teus caminhos, uma vida de saúde e de fé. Eu peço assim, Deus, faz isso para a alegria nossa e para a glória do teu nome, Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor, amém.